Vamos falar então com ela, está em frente ao Palácio Iguaçu neste momento. A gente sabe que já teve uma reunião, está tendo outra agora que começou às 11h30 com o setor produtivo do Estado. O secretário de Saúde está lá, outras autoridades. Thaís Travensori, o que é que a gente tem de novidade sobre essas possíveis medidas mais duras que o governo do Estado pode adotar? Boa tarde, minha amiga. Oi, Riva, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o que a gente sabe é que durante toda a manhã, a manhã dessa terça-feira está sendo marcada por muitas reuniões entre o governo do estado e representantes de vários setores, do executivo, e que sim, medidas restritivas estão sendo discutidas para combater o avanço do coronavírus aqui no estado. Lembrando que o último boletim que foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná apontou aí 21.089 casos confirmados, número de mortes aqui no estado bastante preocupante também, 600 mortes confirmadas. Como você disse, Riva, a reunião que acontece neste momento é com o G7, que é formado pelas principais entidades representativas do setor produtivo no Paraná. Então, ao longo da manhã, reuniões estão acontecendo. Governador do estado, Ratinho Júnior, secretário de Saúde, Beto Preto, e representantes também da Secretaria de Saúde do Paraná, Ministério Público também, uma reunião aconteceu, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Contas, deputados aqui da Assembleia Legislativa e também prefeitos. Uma reunião estava marcada. Lembrando que uma última nota que foi divulgada pelo governo do estado informou realmente que uma série de medidas para combater o avanço da doença aqui no estado, que o governo está realmente elaborando uma série de medidas, elas estão sendo discutidas com instâncias do executivo e serão apresentadas, sim, nesta terça-feira. Como você disse, Riva, durante a tarde a gente deve ter aí novidades. Às 3h da tarde, o governo do estado deve sim fazer esse anúncio das novas medidas. Essa nota também, essa última nota que foi divulgada pelo governo do estado, a previsão é que haja uma ampla divulgação nesta terça-feira, que o governo do estado antecipou que não se trata de impor um lockdown em todo o Paraná. Mas claro que mais detalhes ainda a gente não sabe. Está confirmada essa reunião para acontecer às 3h da tarde, ou melhor, um pronunciamento, quando de fato o governo do estado, o governo do Paraná vai anunciar aí para a população, para a sociedade, o que é que a gente vai ter de novidades com relação ao avanço das medidas de proteção aqui no nosso estado. Lembrando, Riva, que ao longo dos dias aqui no Balanço Geral a gente tem trazido aí novidades sobre o avanço, infelizmente, da doença, inclusive com um especialista apontando um cenário preocupante para algumas cidades, como é o caso de Curitiba e também de Cascavel, já que os números têm aumentado, e até com um próprio representante da Secretaria de Saúde do Paraná, também falando dessa preocupação com Curitiba e Cascavel. Por exemplo, esses dados que foram divulgados, os últimos dados da Secretaria de Saúde do Paraná, mostram aí as cidades que estão com mais casos. Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, nesta ordem também. Aqui na capital, onde nós estamos, o número de mortes já chega a 145. E o número de casos confirmados só em Curitiba, 4.774 casos confirmados. A gente tem um outro dado também que é muito importante, que é com relação à taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento de pacientes com coronavírus. Aqui no Paraná, esse dado, então, falando de todo o estado, chega a 71%. Obviamente, se os números vão aumentando nas cidades e essa taxa também de ocupação começa a vir aumentando com essas alterações, por isso que essas reuniões estão acontecendo. Hoje é um dia muito importante nessa terça-feira, então marcado a manhã toda, Riva, por reuniões. E agora com o setor produtivo, e aí às 3h da tarde, já está confirmado isso, a gente vai ter uma divulgação de fato bem específico, o que é que vai acontecer aqui no nosso estado e quais cidades, essas novas medidas restritivas serão aplicadas. Riva. Lembrando que, mais uma vez, Curitiba e região metropolitana, que tem essa coordenação da Comec, que não é só o transporte coletivo, começa a ser pensada de uma maneira única. Pode haver restrições no comércio? Pode. Essa é uma das medidas que está sendo pensada. Quais são as regiões mais preocupantes hoje? Região metropolitana e Curitiba, oeste do estado do Paraná, regional de Cascavel, sudoeste do nosso estado, pegando Pato Branco, Francisco Beltrão e algumas cidades ali. São essas 3 regiões. Há 3 possibilidades confirmadas pela nossa equipe hoje, de ter medidas mais duras nessas 3 regiões, em Curitiba e em Cascavel, ou no estado inteiro. É o que está se pensando,
mas provavelmente o governo do estado faça por regionais. Regional X vai ter uma medida mais dura aqui. Regional Y vai ter uma medida mais dura acolá. Região de Curitiba, aqui, a grande capital, vai ter uma medida mais assim ou mais assado. É assim que está se pensando neste momento. Pensa-se também no transporte coletivo? Também está nessa mesa de conversas de como vai ser tocado o transporte coletivo, em que hoje se coloca muito a reclamação da população dos ônibus lotados, isso no Paraná inteiro, nos ônibus que atendem aí as grandes regiões. Essas são as medidas discutidas. No final das contas, a decisão é do governador do estado, e nessa hora o poder é solidário, porque solitário, né? Porque a caneta é dele. Mas está olhando todo mundo e a ciência, as autoridades em saúde, o setor produtivo, são os setores que empregam aqui no Paraná, todo mundo vai ser ouvido e vai ser uma medida, quando tomada, que vai englobar a participação de todos aqui no Paraná. É isso que está sendo feito neste momento, com enorme transparência e grande responsabilidade. Às 15h, o governador do estado do Paraná, então, Ratinho Júnior, deve fazer esse anúncio. Mas devemos nos preparar para medidas mais restritivas e mais pesadas do que nós já tivemos até agora. Thaís Travensoli, a qualquer novidade, pode voltar a conversar aqui com a gente dentro do nosso Balanço Geral, porque este programa é o programa do povo, fala a língua das pessoas e diz aquilo que tem que ser dito da forma que todo mundo pode entender. Valeu, Thaís, combinado? Essa é a Thaís Travensoli, lá da frente do Palácio Iguaçu, onde está o governador nessa reunião neste momento.